Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Carol Carminati e eu sou criadora e apresentadora do programa Mídias e Marcas. O seu programa de novidades, dicas e estratégias de conteúdo para empreendedores de sucesso. Aqui comigo você sempre estará por dentro das mídias digitais, com novidades, tendências e cases de marcas inspiradoras. Então bora conferir o nosso giro de notícias? Conheça a Farm, a primeira marca brasileira a se tornar global. Bom, se você é do Rio de Janeiro, eu nem preciso falar, mas já é de conhecimento de muitos brasileiros a Farm, que é uma marca de moda com estampas únicas e foi criada nas ruas cariocas, mais precisamente em 1997, na Babilônia Feira Hype. Inspirada nessa doçura, nessa leveza da garota de Ipanema, a marca hoje completa 25 anos de existência e se tornou a primeira marca global do Brasil, com uma estimativa de atingir 300 milhões em receita esse ano, somente no território internacional. Até agora, a Farm já se faz presente em 10 multimarcas americanas e na famosa loja parisiense Le Bon Marché, na Cidade Luz Europeia. Além disso, hoje a marca também já realizou diversas collabs poderosíssimas com marcas como Starbucks, Adidas, Havaianas e Levi's. Bom, e de acordo com os criadores da marca, o Marcelo e a Kátia Barros, o segredo está na autenticidade, na estampa pensada ali de cada peça, que reúne em cada criação a identidade nata da marca, pautada na leveza, na arte brasileira e na sustentabilidade. Além dessas imagens exclusivas dentro de uma loja carioca da Farm, o feed deles também é maravilhoso aí para você se inspirar, além das estratégias de comunicação, enfim, toda a comunidade que se criou em torno da marca. Então, fica a dica aí para você poder se inspirar com toda essa brasilidade. Fiquem ligados que a gente vai retomar esse assunto sobre o estilo brasileiro. E hoje você vai conhecer o nosso outro personagem de alma carioca dentro do nosso especial incrível que está acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Marcelo Novaes, designer de joias e mentor de branding para joalheiros autorais. Ele que por 25 anos esteve à frente do marketing e vendas de uma importante joalheria internacional, hoje atua como consultor de branding para joalheiros e há 6 anos gerencia sua própria grife de joias, voltada para atender às necessidades e desejos do homem contemporâneo, com coleções masculinas exclusivas e inspiradoras. Falando em inspiração, para o Marcelo, ela vem de todo lado. Desde suas viagens pelo mundo, o equilíbrio entre o estudo em conceitos filosóficos e mercadológicos e cada detalhe sublime da natureza e arquitetura. Também presentes na cidade que o acolheu desde muito jovem, o Rio de Janeiro. Em sua criação, ele desenha à mão livre, utiliza a impressão 3D e finaliza com seu acabamento artesanal único.
Além disso, o nosso convidado também é palestrante, professor e realiza diversos eventos para o público joalheiro por meio de workshops, lives e grupos online. Enquanto mentor de branding para negócios de joalheria autoral, Marcelo atua com sua metodologia exclusiva e customizada para pequenos e médios empreendimentos do ramo, que acreditam na joalheria como uma forma de expressão e transformação positiva. A sua metodologia inclui análise de diagnóstico, dinâmicas práticas e escritas, registros da mentoria e ferramentas exclusivas de branding e marketing. Além de uma entrevista final gravada em vídeo e conduzida pelo próprio Marcelo, para consolidar o portfólio e a apresentação desta nova fase do profissional mentorado. Então, bora conhecer um pouco mais da jornada desse talentoso artista e empreendedor? Bom, e agora, aqui no Mídias e Marcas, eu tenho a honra de entrevistar o ilustre Marcelo Novaes, o querido designer de joias e também mentor de empreendedores, de joalheiros autorais. O Marcelo tem uma vasta atuação no mundo da joalheria, onde ele já foi colaborador de empresa, né, numa grande joalheria internacional, e hoje ele atua do outro lado, né, como um empreendedor e também agora como um mentor de empreendedores, ou seja, ele trouxe esse branding aplicado na prática, esse branding nichado para esse mercado que tem vários desafios, vários contextos para se trabalharem, né. Obrigada, Marcelo, seja bem-vindo ao Mídias e Marcas. Obrigado, Carol, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar participando num programa que tem essa missão, né, Carol, de aproximar as marcas e também tudo que está por trás, né, no backstage, na formação de uma marca de sucesso, de diferencial bacana, e que esse programa traz. Eu já era fã do programa antes de te conhecer, né, então eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigado, viu? Gratidão, é imenso. Aqui a admiração é recíproca, porque, né, a gente falando de brand, um assunto que nos une também, que a gente é apaixonado, e eu queria justamente começar, acho que por um ponto essencial, né, desse seu trabalho como mentor, que você fala sobre essa questão da alma autoral, né, que a alma autoral, quando você diz até que você fez um conteúdo muito legal que a gente vai mostrar aí para vocês, você fala que quando a pessoa vem com essa missão de se transformar ao mundo e a si mesmo, né? E como é que você aplica isso aos seus mentorados? Como é que essa alma autoral, ela se diferencia no mercado para conseguir aí se expressar, né? E conseguir justamente, né, na função do branding, agregar valor ao seu trabalho? Eu acho que tem a ver muito, talvez, pela forma de você nascer com essa necessidade de se expressar para o mundo, né? Eu acho que a marca autoral, ela é uma expressão, uma autoexpressão da pessoa que está por trás dela, né? Então, assim, é como quase que se o mundo não tivesse, como se tivesse faltando alguma coisa para o mundo e que você quisesse colaborar com a sua expressão, né? A sua expressão artística ou a sua expressão como marca e colocar a sua assinatura, né, na passagem por aqui. Então eu vejo que a marca, ser autoral é você fugir um pouco, você fugir do padrão, porque o padrão não existe, né? O autoral é a expressão individual das pessoas, né? Então é a maneira como você lê a cultura, é a maneira como você acredita, acredita nos seus valores pessoais, a ética que você aplica na sua marca é provavelmente a mesma ética que você aplica na sua casa, com seus vizinhos, com a sua coletividade. Então eu sempre acreditei nesse tipo de comportamento. E talvez por isso eu nunca tenha nunca tenha trabalhado muito com a padronização. Eu acho que a padronização é importante em processos, mas a identidade é importante para colocar diferença no mundo e diferença na questão da inovação também, né? Então, mais do que novo, é que você seja diferente, né? Então, é isso que eu acredito. E eu acredito que hoje, eu sempre fui assim, eu sempre levei o meu trabalho dessa forma, né? Eu sempre tentei colocar nos trabalhos que eu realizei ao longo da vida essa expressão pessoal através daquilo que eu executava, e hoje eu procuro ensinar a marca autoral, que é feita por uma pessoa, né, que tem uma pessoa por trás,
como ela colocar profissionalmente a sua identidade através da sua marca. Às vezes é difícil, porque você se distanciar, saber onde você é pessoa e onde você se torna uma marca, aonde você tem um hobby e aonde você começa a ter um negócio, pode ser confuso. E aí eu estou aqui para isso, para ajudar nesse sentido. E a Carol também, né, com mídias e marcas, para falar para essas pessoas que ficam em casa, né, pensar, meu Deus, eu estou aqui, eu estou ali. Então eu acho que é esse o meu papel nesse momento no trabalho com as marcas, de clarear o pensamento, de identificar valores, essência, olhar para a sua trajetória anterior, para quando você era criança, quando você tinha os sentimentos muito mais à flor da pele, o que você sentia, o que fazia os seus olhos brilharem. Ali tem grandes respostas para serem usadas na sua marca. Bom, e aproveitando todo esse clima carioca delicioso, a gente traz na dica da especialista de hoje como criar o seu branding regional. Assim como a Farm, existem muitas marcas inspiradoras com fortes raízes regionais. Pensando nisso, bora conferir dicas exclusivas sobre o poder de identidade para o sucesso do seu negócio? Mergulhe na história e na cultura da sua localidade, buscando aspectos que conversem e façam sentido com o propósito da sua marca. Assim você consegue replicá-los e reinventá-los de uma forma fluida e natural. Insira elementos culturais também em sua comunicação com o público, seja no ambiente online ou físico. Com gírias, expressões, costumes, cores, formas, símbolos que representam a identidade regional. E por fim, aposte na inclusão. É importante, como empreendedores, que estejamos sempre abertos a receber a história de clientes, abraçando a diversidade e novas possibilidades com perspectivas para você comunicar a sua marca. Vai por mim, expandir faz toda a diferença. Além disso, também tem uma dica de outro artigo especial no nosso blog para você conferir a análise de marcas brasileiras com personas fortes. É bem legal para você poder aprender mais a como regionalizar o seu discurso. Fantástico, Marcelo. Cada resposta que vocês vão ver aqui é uma aula, porque é muito conteúdo, é uma vivência muito rica, como eu comecei falando para vocês, né, de você ter justamente tido essa visão, não, e agora trabalhando essa visão de 3 âmbitos, né, enquanto um colaborador de uma joalheria, enquanto um joalheiro autoral e agora mentorando os joalheiros autorais, né. E eu achei uma coisa muito interessante que você falou, que eu acredito que a essência dessa estrutura do branding é que existe, né, caminhos, existem fórmulas, processos que aí a gente respeita, né, uma certa padronização de organização ali, de pensamento, de planejamento, de estratégia, mas que ao mesmo tempo isso é uma estrutura para individualizar cada história, cada essência, cada joalheiro que se propõe ali, né, a construir a sua marca. Então é muito legal, que é importante vocês também entenderem, né, o branding ele faz parte de uma estrutura, né, de metodologias, inclusive autorais, que é o que o Marcelo também vai contar mais aqui pra gente, porém respeitando a individualidade. Então o método ele é aplicado em cima de uma individualidade, de uma riqueza de detalhes, como ele falou, de você olhar para sua história, de você olhar para suas inspirações, né, e até aproveitando, eu gostaria de falar sobre o que você também já comentou sobre esse novo conceito de branding, né, que une a narrativa e a ferramenta, né, que você fala que é essencial esse equilíbrio para que a gente possa comunicar com essência, com verdade, e como que você aplica também isso para os seus mentorados, né, nesse equilíbrio de trabalhar ferramenta, narrativa, como que você vê atualmente no mercado hoje, porque a gente tem um digital forte, mas a gente também tem a experiência sensorial, que eu acredito que a joalheria traga muito isso, né, de códigos visuais, mas também sinestésicos, e agora com a retomada de eventos e feiras e bazares, e que, né, você também tem grande atuação em eventos presenciais, como que isso acontece na prática, entre a narrativa e a ferramenta do empreendedor, do branding? Então, Carol, eu acho que por ser eu tenho uma personalidade híbrida, né? Eu venho do analógico, né, e me tornei digital. Eu tenho 55 anos, então talvez isso, por ter trabalhado 25 anos numa das empresas líderes de mercado de uma joalheria internacional, eu trago na veia, eu acho que esse respeito à tradição,
esse respeito ao que veio antes, né? E respeito também à operacionalização, né, do seu negócio, né? Porque não adianta você ser só intuitivo. Esse mix, né, de intuição e razão sempre foi uma coisa muito presente em mim, né? Eu tenho essa facilidade de migrar do intuitivo para o racional e do racional para o intuitivo. E estratégia é racional, né? E quando você erra, a essência é intuitiva. Então, assim, não dá para você ficar só num campo ou no outro. Eu acho que é isso que eu trago, talvez, para os meus mentorados hoje em dia. É essa capacidade de você, quando está falando da sua marca, ou quando você está reagindo, está trabalhando ali com o cliente, você está sendo intuitivo, né? Mas, ao mesmo tempo, existem mecanismos e ferramentas que te auxiliam na parte racional desse atendimento para que você ofereça um atendimento completo, né, para esse consumidor, e também na questão de comunicação do que você deseja que chegue para esse consumidor, né? Então você estruturar a comunicação com início, meio e fim, né, com você identificando a sua essência, depois você identificando como que essa essência se configura como proposta de valor na sua marca. A gente já sai de pessoa e entra na marca. Como que essa proposta de valor que é da marca traz um benefício, uma solução para a vida de alguém? Esse é o terceiro ponto que eu trabalho na mentoria e nos meus trabalhos, né? Então são 3 momentos diferentes. Você se identificar como essência, como dono da sua trajetória e pontuando elementos importantes e positivos referente à sua personalidade, como que isso se transfigura na proposta de valor da sua marca e como que isso se transporta para benefícios e soluções para quem você trabalha. Então isso é estratégia e isso é razão. Mas a gente está trabalhando com intuição. Então esse é um grande mix aí que eu acho interessante do mundo de hoje e que o mundo está precisando, né? Nesse sentido, a gente não é mais... É por isso que eu adoro essa palavra híbrido, né? Essa palavra que nós não somos uma coisa ou outra, nós somos híbridos. E numa época que a gente tem muita polarização, menos e mais, bom, feio e bonito, eu acho que a gente já transcendeu esse momento de caixa, sabe? Eu acho que os artistas, eles sempre tiveram essa emoção mais à flor da pele, para perceber que é na nuance das coisas que está o que nós somos, sabe? O grande valor da vida, né? Não é um, não é o outro, não é o julgamento, mas sim o que é bom para você, né? Então, primeiro de tudo, para sua marca, o que é bom para você dizer, colocar para o mundo, né? Qual é a sua verdade? Transformar essa sua verdade em valor e depois esse valor em solução para alguém. É muito simples, né? É muito simples. E foi assim que eu sempre trabalhei, desde garoto, quando eu entrei como vendedor aos 20 anos nessa grande empresa de joias, né? Eu já trabalhava focado no ser humano. Isso é o meu foco. Né? Quando eu estou com uma pessoa, quando eu estou com um mentorado, quando eu estou com um cliente das minhas joias, eu estou completamente ali com ele. Uma imersão, né? Uma imersão no outro. É uma imersão no outro. E é isso que é tão lindo, né, Marcelo, do seu trabalho, justamente de você falar desse híbrido e de como isso vai justamente contra, que você até falou, né, eu sou do contra, sempre pensei diferente, e eu acho tão legal, né, a gente pensar dessa forma, mas justamente de a gente quebrar esses statements, que, né, até usando aí a expressão, né, daquilo que não, você tem que se expressar nas mídias sociais de uma certa forma, você tem que excessivamente construir um universo digital, e que muitas vezes isso não funciona num presencial, e que o presencial ele tem uma experiência tão rica, né, exatamente disso, né, de você não ter um construto do digital, você é quem você é. Então, se você tem uma essência, né, uma narrativa bem estruturada, você pode trabalhar com qualquer ferramenta, porque a sua marca, a sua imagem, ela é sólida. Né, e você não precisa desses artifícios, né, que a gente até fala, né, de influenciadores, de trabalhos, de novas mídias e novas profissões que vieram com a internet, mas que muito se solidifica exatamente nisso, nessa riqueza da gente poder conversar, da gente ter repertório e não simplesmente se ancorar naquele sedutor, né, do que o digital traz, né, que em certa essência, ele tem um limite, como você falou, né, do artificial e de que realmente
a gente precisa transitar entre a razão e a emoção. E talvez a gente esteja se comunicando muito com esses apelos, né, emocionais, visuais, mas a gente tá precisando se ancorar mais, né, também numa razão de, né, de executar, de ter estratégia, de não simplesmente, né, usar artifícios, né. Eu filosofei também aqui um pouco, pra vocês perceberem que também a vibe do Marcelo é essa, né. De transcender algo que é concreto e concretizar algo que também ainda é um pouco abstrato, né? Eu acho que é muito legal essa dualidade do seu trabalho, né? Eu acho que o mundo hoje, eu acho que ele tá caminhando nesse sentido, né, Carol? Eu acho que é muito legal você entender as coisas pelo porquê delas, né? Assim, o porquê vem um pouco antes do que ela é, né? Você vê uma maçã, tá? Mas o que essa maçã simboliza? Né? O que essa maçã foi para outras culturas, né? O que ela representa, né? Para determinadas pessoas e para outras tem outro significado. Isso sempre me atraiu, né? O significado das coisas. E o significado das coisas, ele é intuitivo, mas ele também tem uma razão de ser, né? Então, assim, sempre essa união híbrida do intuitivo com a razão cada vez mais permeia o meu caminho. E quando você fala, né, na autorrepresentação da marca, por exemplo, no digital, as pessoas, eu tenho atendido mentorados e conversando com pessoas, eu percebo como que hoje o excesso de mergulho no digital tem atrapalhado determinadas marcas, Carol. Era essa minha intuição também sobre o assunto, né? Essa percepção que você está... Outro dia eu fiz uma visita guiada num museu em São Paulo, que é um outro trabalho que eu tenho desenvolvido, que é reunir grupos em museus do Brasil e apresentado, a gente visita uma exposição de arte juntos, depois a gente senta no jardim para a gente discutir aquela exposição e também identificar pontos bacanas que tenham a ver com o trabalho dos joalheiros. Então eu acabei de fazer uma visita guiada na Japan House, foi muito legal. E uma das marcas, na hora de comentar, ela, assim, qual trabalho ela tinha gostado, mas ela não conseguia dizer um trabalho. E aí aquilo me chama atenção, né? E é uma pessoa super conectada nas redes sociais, muito antenada de informação. E aí isso me coloca me traz na ideia de que informação demais nessa época digital que a gente tem te afasta da sua essência individual. E se você está afastado da sua essência individual, você não vai conseguir identificar o que é mais importante para você. Porque você está longe de você mesmo. Então, nada contra a pesquisa, nada contra as fontes de inspiração, mas cuidado, não fique focada demais na concorrência ou naquele outro, né, nas referências. Referências são boas para você ficar maior, para você aumentar o seu repertório, né? Mas não para criar o seu próprio repertório. O seu próprio repertório já está dentro de você. Ele vai pontuar direções, né? As referências pontuam direções, mas a definição, né, tem que estar ali dentro. É interessante quando ela vem de você mesma. E isso é ser autoral, porque o autoral não repete outras que já vieram antes. Ela transforma, ela é um mix-match, né, daquilo que foi visto em outras situações, passando pelo filtro da sua alma e da sua psique, né, e saindo como material de trabalho, ou seja, uma joia, uma blusa, né, ou um telefone, enfim. E aí, para mim, isso é indiferente, que tipo de objeto é. Eu acho que o branding, ele tem cada vez mais, eu vejo o branding pessoal sendo uma ferramenta cada vez mais importante de ser discutida, né? E isso é um trabalho que me interessa daqui para frente, essa questão do branding pessoal, porque tem muita gente que chega para mim, não por causa do problema da sua marca, mas também, mas talvez muito mais, um problema de se entender como pessoa, né? E aí é o branding pessoal, né? De dizer para essa pessoa, primeiro identificar esses pontos de diferenciação e depois dizer como é que esses pontos são legais dela ter, né? Dela ter esses pontos como a grande diferença e não como uma coisa que a coloca num lugar menor. Porque às vezes o diferente se sente menor. E o meu papel é dizer que é exatamente nesse diferente que está o poder dela, né? Só para pontuar, nós trabalhamos, assim, eu gosto de trabalhar em 4 pontos do branding, né? Que é a diferenciação, que é aquele ponto que você é legal de você prestar atenção de por que eu sou diferente. Segundo ponto, a relevância.
esse ponto que eu sou diferente, esses pontos diferenciais, eles são relevantes para alguém? Isso é relevante para o outro? Terceiro ponto, a questão do território. Né? Eu tenho um território individual de identidade visual, de expressão de cores, que é o logotipo, o repertório de palavras, esse é o território. Né? E a consistência, que é o quarto pilar do branding, né? Que é, eu tenho um discurso que amarra esses últimos três, né? Num discurso que ele está sendo oferecido em todas as minhas plataformas de contato com o meu público da mesma forma. O meu site, minhas redes sociais, quando eu dou uma entrevista, eu estou falando a mesma coisa que eu falo na minha rede social, que eu estou falando no meu site, que eu falo no meu trabalho quando eu vendo uma joia ou com uma mentorada. Então, isso assim, eu diria para você que está assistindo, ficar atenta, né, nessas 4 dicas rápidas, assim, para você identificar o seu branding e dar uma alinhada nele. E o Mídias e Marcas de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito pela sua companhia. A cada semana, nós vamos caminhando juntos, nesse mundo tão rico e transformador da criação de conteúdo empreendedor. E se você tem alguma sugestão aqui para o nosso programa, você já sabe, é só escrever um e-mail aqui pra gente. E a gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau!